Diz a lenda que está valendo. Só há um jeito de saber. Que está valendo. Estamos ao vivo. Então, primeiramente, boa noite a todos. Mandando aqui o aviso a todos aqueles que são nossos assinantes que nós estamos no ar. Terça-feira, 26 de abril de 2022. Espero que estejam todos muito bem. Aqui, só para variar um pouquinho, um calor monumental. Você sabe, né, que eu vou reclamar disso, é complicado. Outono que começou um pouco mais tranquilo, depois já desandou o calor todo de novo. Boa noite para o Leandro e, através do meu amigo Leandro, eu transmito o meu abraço de boa noite a todos aqueles que prestigiam o meu trabalho. Hoje temos algumas coisas importantes para dizer, não que habitualmente não tenhamos essas coisas para dizer. A gente está aqui para explicar para vocês um pouco do futuro dos canais MJG, das nossas redes sociais, daquilo que nos aproxima de todos vocês. Vamos falar, como esse é um absoluto podcast, vamos falar um pouquinho também no final sobre duas notícias importantes e bizarras do universo automotivo, uma envolvendo a dona Volkswagen e a outra envolvendo a Peugeot. Evidentemente que no Brasil, tudo aquilo que é razoável para bom não dura muito. Então, aquela história de que o Peugeot 208 é um excepcional custo-benefício para aquele que pretende comprar um carro novo, é uma situação que vai mudar dentro de muito pouco tempo. Surpreso? Nem eu. A gente vai falar sobre isso um pouco mais adiante. Boa noite aí para o meu irmão William, querido amigo, e também, através do William, o abraço a todos os assinantes, aqueles que nos ajudam a manter ainda essa proposta, apesar de muita coisa, fazendo aquele dramalhão, né, botando uma carga dramática no programa, contra quase todos, contra quase tudo, a gente continua aqui mandando a nossa mensagem para todo o Brasil, aqueles que nos acompanham de outros países, aqueles que já têm um pouco mais de sorte e já estão livres desse Bostil, que é um lugar muito complicado. Passou o carnaval, então, teoricamente, nós começamos o ano de 2022. Você sabe que essa é uma história antiga no Brasil, né? Que o ano só começa depois do carnaval. Dessa vez o carnaval aconteceu quase no fim de abril. Uma coisa bizarra. Eu quero aqui também aproveitar, peço licença para vocês, porque o Absoluto Podcast me concede essa licença poética. Que coisa bizarra que é o Brasil, né? Você sabe que eu vou criticar, você talvez ache até graça ou não. Talvez alguém, um desavisado que esteja aqui de passagem, se sinta ofendido, eu não posso fazer nada. É um país louco, né? Onde as coisas que deviam ser totalmente lúdicas e na base da brincadeira são levadas a sério. O carnaval brasileiro é uma coisa de vida ou morte. Você pega o Rio de Janeiro, que é uma zona. Tenho vários amigos cariocas, fluminenses, pessoas que eu gosto. Mas uma coisa também nada tem a ver com a outra. O Rio de Janeiro é uma zona, mas o carnaval carioca é um produto de exportação. Então, esse país, as coisas são tão loucas e tão invertidas que o que era para ser uma brincadeira de bairro é um produto sério e os caras não atrasam. É uma coisa que envolve milhões e milhões. O negócio é muito louco. Nelson, certamente, lá na praia, fim de semana, foi uma festa. E, através de tudo isso, minha aromaterapia aqui não está dando muito certo, não. Vamos lá, vamos posicionar melhor. Através de tudo isso,
A apuração, eu hoje no fim da tarde estava aqui descansando, porque eu estou de férias do outro trabalho, né? Essa semana eu tirei férias, estive com a minha Isa no feriadão e aproveitei essa semana para emendar, né, o sangue brazuca, né? Para emendar, tirar umas férias, descansar um pouquinho, porque tem sido esse retorno às atividades presenciais tem sido muito puxado. E aí a gente zapeando aí, assistindo. Teve um jogaço hoje do Dubai City, infelizmente ganhou do Real Madrid. Tomara que leve a virada na semana que vem, esse time de merda. Mas aí, zapeando os canais, estava passando a apuração do desfile das escolas de samba, tanto em São Paulo quanto no Rio de Janeiro. E é muito louco. Nelsito, aí eu vejo que o Nelsito chegou. Cara, é impressionante assim, eu, paulistano de nascimento, né, de coração, eu, evidentemente, sem fanatismo, mas eu defendo as coisas do estado de São Paulo sempre que possível, mas não dá para negar que nessa putaria chamada Carnaval, o Rio de Janeiro está léguas e léguas à frente de São Paulo, inclusive porque, para quem não sabe, quem não acompanha, torcidas dos 3 grandes clubes da capital, o Palmeiras, o Corinthians e o São Paulo Futebol Clube, os 3 clubes são representados por torcidas organizadas no desfile das escolas de samba. Então você tenta imaginar a zona que é um jurado que seja corintiano, que seja palmeirense, que seja são paulino, julgando. É coisa que só cabe num prostíbulo como é o Brasil. E aí eu acabei vendo o final do resultado do Rio de Janeiro, porque São Paulo não dá para assistir. Para começar, que o locutor, ele é tão bizarro que São Paulo parece que terminou. Aliás, quem também foi o Jeg, que marcou o desfile de São Paulo no mesmo dia que o desfile do Rio de Janeiro. Isso nunca aconteceu. E é uma coisa constrangedora a comparação entre a suntuosidade do Rio de Janeiro, a começar o próprio palco onde a coisa acontece, com o, desculpa, tá, o tenebroso, horroroso sambódromo do Anhembi. É uma coisa medonha. E aí o cara lá, um diretor da escola de samba que ganhou no Rio de Janeiro, parece que de todas as notas que os caras levaram, eles tiveram apenas uma nota 9.9 e uma nota 9.8. E todas as outras notas foram 10. Aí o cidadão pega o microfone e fala assim, a gente gostaria de entender o porquê que nós levamos essas notas. Quer dizer, caralho, de sei lá quantas notas, levou uma 9.9, uma 9.8 e está reclamando. É uma coisa esdrúxula. A lógica filosófica de você ter um desfile de escola de samba, que supostamente devia ser uma coisa para puro entretenimento, sendo avaliado dessa forma, envolvendo dinheiro dessa maneira, e toda a babaquice que envolve, aí a choradeira, sendo que o pessoal tá doido para tomar o chopp da vitória, né? Até eu, se estivesse perto, dava um pulinho lá para tomar umas 3 caneconas de chopp para comemorar. Vá a merda, né? Então que país esdrúxulo, que coisa horrorosa, né? Mas 2022, enfim, então vai começar para o Brasil, né? Vamos ver, um ano que tem eleição, e uma eleição que promete ser uma coisa também medonha, horrorosa, o baixíssimo nível, o caráter zero do Brazuca. Você prepara o seu coração, nós estamos terminando abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, principalmente agosto e setembro, que o primeiro turno da eleição ocorre no início de outubro. Daqui uns 3 meses, você imagina o pé de guerra, idiotas brigando por causa de político nesse país de merda. Então prepare o seu coração, você que é normal, você que o seu cérebro realiza sinapses, você prepara o seu coração, porque o nível, olha, não dá para dizer que é subterrâneo,
Não dá para dizer que é no esgoto, porque já passou isso há muito tempo. E os bocós, os minions de um e de outro, se digladiando, defendendo o seu político de estimação. Que tristeza profunda que é viver nessa merda. Espero que numa das próximas eleições eu já esteja exilado em outro lugar, porque realmente não dá. Nós tivemos, no último Absoluto Podcast que realizei, eu vou até checar aqui a data, porque eu sinceramente não me lembro. Nós tivemos uma situação que eu reportei para vocês, que a plataforma mandou uma comunicação totalmente estapafúrdia, provocativa, porque a gente, em nenhum momento aqui no canal The City of React, que é o nome desse canal, desde o dia 17, e cabe aqui a explicação. A plataforma, não vamos citar nome, porque são cretinos e preguiçosos, né? Então, quando você não fala as palavras que ofendem o algoritmo dos imbecis, eles não sabem nem o que você está falando. Então, a plataforma mandou uma comunicação para todos os criadores de conteúdo, que na verdade para eles são apenas os seus empregadinhos, né? Então eles acham que todo mundo está aqui por causa de meia dúzia de trocados e se tornou empregadinho, se tornou putinha deles por causa de mixaria de dinheiro. Quem ganha muito até tem que se sujeitar, não é o meu caso. Eles mandaram uma comunicação dizendo que quem negava um evento que está acontecendo no país da Branca de Neve perderia a monetização temporariamente e por tempo indeterminado dos seus conteúdos. Isso para mim foi uma ofensa suprema e eu não aceito vincular o nome da MJG, o sagrado nome da MJG, a um negócio como esse. Ok, você vai dizer para mim, mas Marcelo, você tem aí o canal 2, onde tem os vídeos dos rankings e as demais coisas sobre automóvel, que se chama MJG2 TV, é verdade. E vamos continuar ainda por um tempo usando o canal 2 para esse tipo de finalidade. Você está certo de pensar isso daí. A questão, cara, isso aqui está mais atrapalhando do que ajudando. Você está correto. Deixa eu desligar aqui que não está duvidando nada não. Você está certo. Mas o canal 2 ele é totalmente desmonetizado. Tanto é verdade que o canal 2 não recebeu essa comunicação. E inclusive hoje chegou aqui uma mensagem dizendo assim: como um criador valorizado na nossa comunidade, aí querendo passar pano, querendo passar melzinho na chupeta, você está recebendo um convite, pega o convite e atocha o convite. A gente vai continuar aqui, em nome, vamos completar agora, dia 16 de maio, vamos completar 7 anos nessa merda. 7 anos que eu tive a ideia de fundar esse canal, youtube.com/MJG Consultoria. Não vou mudar o endereço do canal, porque não há necessidade nenhuma disso. É uma coisa que está consolidada para um público que ainda vai acessar, mas nós desvinculamos o nome MJG desse espaço onde eu estou falando com você e a gente continua aqui com o exclusivo propósito de mostrar, você que me conhece, sabe a maneira como eu trabalho, como eu penso as coisas na minha vida, com o exclusivo propósito de mostrar algo muito diferente. Se eu tivesse entrado nessa porcaria de lugar para ganhar merreca de dinheiro, eu teria partido para um estilo completamente diferente do que o que eu escolhi. Porque é óbvio que quando você apresenta a verdade para as pessoas de uma maneira crua, eu estou vendo aí a mensagem do Nelson. No Rio de Janeiro não existe torcida do Flamengo, não existe torcida do Fluminense, do Vasco, do Botafogo participando do carnaval. Uma escola
o processo competitivo da escola de samba já é uma loucura. Você misturar agremiações que são puramente do carnaval com torcida de time de bola, isso só mostra o quanto o carnaval de São Paulo é deplorável, além de feio, né? Você, olhando 5 minutos São Paulo e 5 minutos Rio de Janeiro, uma escola mediana do Rio de Janeiro, uma escola grande de São Paulo, você vê uma diferença absurda de qualidade, de tudo, de refino, de produção, de tudo. Repito, já começa que você comparar Marquês de Sapucaí com o Sambódromo de Anhembi, em São Paulo, já faz São Paulo passar vergonha. Já começa daí. São Paulo deveria ter um negócio excelente. Então, aqueles caras, aquele sujeito que entrou, roubou as notas, né, rasgou as notas, que inclusive hoje é um presidiário porque é um assaltante de banco, né, você tem uma base, o nível da coisa. São Paulo não dá. São Paulo devia buscar outro tipo de coisa durante o carnaval para o pessoal ganhar um dinheiro aí. E principalmente nesse ano que, acho que pela excepcionalidade do processo, São Paulo acabou disputando com o Rio de Janeiro horário de televisão e tudo mais. É deplorável tudo isso aí. E aí, obviamente, as torcidas de time de bola, elas acabam ganhando muitas vezes até pelo medo que isso impacta nos próprios jurados, né? Porque o indivíduo pode ser caçado no dia a dia na cidade porque deu uma nota baixa para esse pavor que é o carnaval paulistano. Bom, voltando aqui então ao nosso novo nome. Aí eu decidi mudar o nome do canal. E eu tinha gravado no dia 16, aí no dia seguinte, 17, eu já mudei o nome do canal, já tirei o nome da MJG deste canal. Evidentemente, os vídeos passados eu não vou excluí-los. Acho que nós temos uma biblioteca extremamente sólida, que pode servir a muita gente ainda. E até segunda ordem o canal permanece, só que a abordagem já é completamente diferente. E o propósito mudou, o nome mudou, a linguagem talvez em alguns momentos possa vir a mudar, mas como uma grande resposta a tudo isso. Nós não aceitamos que vagabundo de internet, tem muita gente no mundo que nós vivemos hoje, eu brinco muito com o Sandro a esse respeito. Aliás, seria legal que o Sandro pudesse comparecer na live para a gente falar do assunto Volkswagen, Gol e Voyage 2023, que coisa bizarra, a gente chega lá. Então, a resposta que precisava ser dada aos vagabundos, aos canalhas, porque tem muita gente que não tem profissão, não tem capacidade de ganhar a vida de uma outra forma. Eu não vou dizer dignamente, porque não que os influencers da vida ganhem a vida de forma indigna. Não é exatamente isso. Agora, a gente tem uma outra linha de raciocínio, desenvolve outros projetos profissionais, e eu não vim aqui. Isso é muito gostoso a gente falar isso com a cara limpa aqui para o nosso pessoal, né? A gente não veio aqui a troco de merreca. E os valores que a gente recebe das assinaturas, os valores que a gente pede que você faça a sua doação aí para ajudar o projeto a permanecer no ar, é para o benefício de todos, para que a gente possa vir aqui dedicar um pouquinho do nosso tempo e falar sobre carro, sobre outras coisas erradas que tem por aí, e que você possa refletir com tudo isso. Você possa aprender com tudo isso, como eu também aprendo demais, e nesses 7 anos eu aprendi muita coisa com vocês, e é o que eu pretendo que continue. Mas assim, em hipótese alguma, a gente venderia a nossa identidade, porque se eu fizesse isso,
eu estaria jogando no lixo o meu nome e eu estaria desrespeitando aqueles que têm respeito pelo meu trabalho do jeito que ele é. Então não vai ser vagabundo, picareta de sitezinho, de plataforminha de vídeo da internet que vai dizer para mim o que eu falo, o que eu não falo, o que eu aceito, o que eu não aceito. Sobre esse assunto aí, eu vou só lançar um item para tua reflexão. Eu não vou entrar no mérito, eu vou fazer isso qualquer hora dessa, você fica tranquilo que eu vou fazer. Mas fica aqui a reflexão. Por exemplo, um canal aí que o Nelson adora, que é a Rede Globo de televisão, que desde a sua fundação recebe dinheiro norte-americano e atende ao interesse norte-americano em solo brasileiro desde que foi fundada lá atrás, quase mais de 50 anos atrás. Evidentemente, quando a Globo coloca, ela tem que manifestar que ela atende a esse tipo de interesse e no conflito que está em andamento existe a posição norte-americana do velho gagá que está na presidência dos Estados Unidos contra um outro país que foi durante muito tempo a contra-hegemonia, né, Estados Unidos versus essa união que você sabe que foi dissolvida 30 e poucos anos atrás. A Globo tem todo o direito de se posicionar em prol dos interesses daqueles que são seus acionistas, são seus proprietários. Não tem nada de errado. O que está errado é você tendo o seu viés, você tendo a sua intenção, você quer defender a opinião dos Estados Unidos, você ainda querer fazer jornalismo enviesado, totalmente torto, totalmente mentiroso, totalmente tentando defender um lado da história, ignorando que não existe santinho aí, não tem virgem na zona, tá? Você bota isso na tua cabeça. Os bocós que botam bandeirinha da Branca de Neve. Pensa um pouquinho. Cabeça não foi feita só para usar boné, chapéu ou peruca, no meu caso, né, daqui a pouco. Pensa um pouquinho, né? Então, tem todo o direito. Eu poderia estar aqui defendendo o interesse da Chevrolet, o interesse da Volkswagen, o interesse da Fiat, mas como eu falei, eu parti para um caminho completamente diferente disso. Infelizmente estou no país errado, então a imbecilidade aqui é a regra. Você vê que apesar de tudo que acontece no Brasil, você considerar que mais de 70 e poucos, 80% dos brasileiros votarão em um dos dois lixos maiores, prova bem o que é o brasileiro e que nós não vivemos a merda de país que nós vivemos por acaso. Então, quando você tem viés, você tem todo o direito de ter viés. Eu falo isso para vocês o tempo todo. Se eu fosse remunerado por uma montadora de carro, eu viria com uma camiseta com a logomarca dessa empresa desse tamanho aqui no peito. Só que você saberia que o tipo de programa que eu ia fazer, mas isso é uma questão de caráter. Eu não teria esse tipo de postura e tentaria fazer uma coisa velada, uma coisa por debaixo do pano, defender uma marca de uma maneira fingida. Você saberia exatamente o que eu penso, o que eu quero e o que eu estava fazendo. É por isso que nós temos aí 4.000 e tralalá inscritos no canal The City of React. Não existe mais MJGTV, tá? The City of React. Temos mais 300 e pouco lá no canal 2. Temos Instagram também mais ou menos nessa pegada aí. Então dá para dizer que nós temos algo em torno de 5.000 pessoas. Claro que algumas pessoas estão nos 3 modais. Estão no canal 1, estão no canal 2. O canal 2, ele é praticamente na totalidade gente que veio aqui e que lá em 2017, quando eu criei o canal 2, fez também a sua inscrição. Mas mesmo que nós sejamos justos nessa argumentação, você tem aí no mínimo 4.800 pessoas que acompanham o nosso trabalho. Eu, sinceramente, acho gente pra burro, acho gente
pra caramba pelo tipo de trabalho que eu faço. Então, a nossa rede social, a nossa comunidade virtual, quase molhei o pendrive aqui. A nossa comunidade virtual já é maior do que mais do que 1.000 cidades brasileiras. O Brasil tem um pouco mais de 5.500 cidades. Desde São Paulo, que é disparadamente a mais populosa, até uma cidadinha que agora eu não estou com a página aqui, que tem 700 habitantes. A nossa comunidade, pessoas que acompanham o nosso trabalho e são inscritas nas nossas redes, é um número acima de 4.700 pessoas. Eu acho que é gente pra caramba. Poderia ser 4.700.000. Nós teríamos mais representatividade. Acredito até que haja 5 milhões de brasileiros que pensam. Até acredito nisso. Mas é muito expressivo esse trabalho para a gente simplesmente jogar fora. E depois de quase 5 mil inscritos aqui, quase 7 anos trabalhando aqui, a nossa resposta precisava ser dada dessa forma. Então, o canal continua com as mudanças que eu havia dito para vocês naquele último vídeo, mas o nome, de fato, não poderia ser, era esse. E os reacts também tem aí o jogo de palavras, né? Porque o react hoje é uma prática muito difundida na internet. Ó, não é brincadeira não. Eu tô aqui com uma ventilação e eu tô com uma toalha aqui, bicho. Nem quando eu jogava tênis transpirava tanto. Então, muito obrigado para todo mundo, para aqueles que têm chegado agora, para aqueles que têm conhecido essa proposta. Não é fácil, cara. Não é fácil. Por isso que eu sempre peço que você, que gosta do meu trabalho, você faça a sua doação para ajudar em alguma coisa na manutenção desse trabalho, para que a gente consiga liberar um pouquinho de tempo para fazer o que a gente faz aqui, porque não é fácil. Coisas contra, existem milhares de coisas contra, né? Existe a idiotia padrão do brasileiro, existe o fato de que nós não temos nenhum grupo econômico que sustenta o trabalho, consequentemente, às vezes, não apenas não há essa manutenção, como existe o desejo em calar aqueles que falam a verdade, você sabe disso muito bem, sem fanatismo, sem paixonite por nada, com bastante serenidade, mas é muito importante que você possa aqui colaborar. E a primeira forma que você colabora é com a sua audiência, deixando o like no vídeo, compartilhando com mais pessoas inteligentes, convidando mais pessoas inteligentes para conhecer esse trabalho e, se você puder, se você quiser, fazendo a sua assinatura, fazendo a sua doação, que o trabalho vá em frente. Uma coisa que eu falo, uma coisa que eu já disse aqui várias vezes para vocês, a MJG possui agora uma conta nesse Rumble aí. Mas calma. O mundo, inclusive, está sob o impacto da notícia que o senhor proprietário da Tesla Motors e de outras empresas aí, o bilionário, trilionário, comprou o Twitter. Twitter que, aliás, eu estou tentando puxar pela memória, mas acho que já faz uns 13 anos que eu até tenho uma conta lá, Twitter/MJG Consultoria, mas eu não publico praticamente nada, é uma postura quase contemplativa, acesso muito raramente a plataforma. E eu não vou falar, eu até poderia falar hoje aqui sobre a compra do Twitter pelo bilionário, mas a única coisa que me chamou a atenção nisso daí é que dentro dos 40 e tantos
bilhões de dólares que ele investiu na compra dessa plataforma, essa rede social, grande parte desse dinheiro se paga através, inclusive, da valorização forçada nesse primeiro momento e através de empréstimos, né? E tenta imaginar o Brazuca, que o Brazuca tem complexo quando o vizinho compra alguma coisa através de um financiamento, né? O cara é arqui-mega bilionário e compra um negócio com financiamento. E você é incomodado porque o teu vizinho comprou um veículo tendo uma bíblia para pagar. Percebe como o Brasil nunca será um país civilizado? E não é implicância da minha parte? Era a única coisa que eu tinha que dizer sobre o Twitter. E sobre o Rumble, e a gente criou a nossa conta lá, não sei até onde isso vai chegar, o que nós vamos publicar lá ou não, tem os vídeos mais recentes. Eu vinculei a conta do YouTube lá também. Mas o negócio é o seguinte, eu não vim aqui, eu até fiz isso em 2018 com aquele Hotmart, e foi pouco tempo depois, foi uma grande decepção. Eu não venho aqui, prestem atenção senhores, eu não venho aqui dizer para ninguém, olha, o Rumble agora, a liberdade de expressão. Primeiro que isso daí não existe. Alguém que banca de alguma forma uma plataforma online para vídeo, para o que quer que seja, faz isso por interesse político, interesse financeiro. Então não fique ninguém assanhadinho pensando que o Rumble você vai poder falar toda sorte de merda que você quiser lá e que não vai acontecer nada, porque não vai tardar muito, vai ser a mesma merda dos demais. E o Twitter, para quem está achando que o senhor lá da Tesla é um democrata ou coisa parecida, você vai se decepcionar. A eterna busca pelo Messias faz com que as pessoas passem vergonha, tá? Passem vergonha e se decepcionem. A conta foi aberta porque, de repente, ali adiante, a gente precisa, temporariamente, publicar os nossos vídeos sobre carro em algum outro lugar. Sei lá. A conta está aberta, vai receber conteúdo. Já tivemos aí, ó. Vamos puxar os últimos 4 anos, porque faz exatamente 4 anos que nós criamos o serviço por assinatura. Hotmart, PagSeguro, aí teve Dailymotion, teve aquela Twitch, outras plataformas aí que talvez agora eu nem me recorde. Quando que nós teremos tranquilidade para poder servir ao nosso assinante sem preocupações? O dia que a gente montar um aplicativo próprio, um serviço de distribuição de vídeo próprio, aí a gente vai ter essa tranquilidade. Até esse dia chegar, não interessa se é YouTube, se é Rumble, se é Twitter, se é Instagram, se é Facebook, se é a puta que eu pariu. A gente sabe que mais hora menos hora são contratos com prazo de validade, são relacionamentos profissionais com prazo de validade bem curto, alguns deles por sinal, e eu encaro isso com a máxima naturalidade e tranquilidade do mundo. Estou bem tranquilo falando isso aqui para vocês, porque nós abrimos essa conta, nós vamos ter essa conta lá por um tempo e daqui a um tempo nós vamos fechar. Porque quem acredita que algum desses caras está fazendo alguma coisa pela liberdade de expressão ou pelo que o raio que parta, não é por aí. Então,
O Twitter, ele... Em 2000, eu tô tentando lembrar o ano que foi isso. Em 2009 eu usava bastante até, foi uma conta bem sucedida que nós tivemos. E só que depois de um tempo também saturou aquilo, começou a se tornar uma base para muito fanático, e aí para mim fica pesado, aí eu larguei de mão. Mas assim, eu não tenho aqui ilusões que esse Rumble ou qualquer outra plataforma, isso eu tenho que deixar bem claro hoje, 26 de abril de 2022, para que quando aconteça lá na frente, eu possa, talvez eu não me lembre do vídeo exato que eu estou gravando isso aqui, mas o que eu quero dizer para você, para todo mundo aí, é que essa conta foi aberta, nós vamos levar da melhor maneira. Agora, expectativa, eu posso estar enganado, gostaria de estar enganado, mas eu não tenho expectativa nenhuma que nessa plataforma nós vamos ficar 10 anos, 20 anos, vamos ganhar dinheiro, vamos ter uma quantidade de inscritos gigantesca. Eu não tenho esse tipo de ambição. Eu teria, se fosse, que eu também já expliquei para vocês, não é viável nesse momento. Isso envolve um custo que a resposta não paga, certo? Se nós tivéssemos aqui 5 mil, essas 5 mil pessoas fossem assinantes, a conversa era diferente. Da maneira como é atualmente, o serviço não se paga para que eu invista, porque, óbvio, teria que ser uma plataforma, um aplicativo próprio, funcionando redondo, eu tendo a possibilidade de fazer tudo o que eu quero, é um ônus muito grande nesse momento em relação ao resultado que nós temos. De qualquer forma, a conta foi criada. Isso tá aí, Marcelo, eu gostaria de ver, você vai ver conteúdo daqui e você vai ver os rankings que são gravados ao vivo no YouTube ainda, youtube.com/mjg2tv, e depois de pronto ele vai para lá, dessa maneira. Marotamente, vagabundo já tentou derrubar a live, que isso daí também é outra coisa que eu já entendi. Misteriosamente, né? Foi falar da outra plataforma e tudo mais. É assim que funciona. No começo é tudo legal. E aconteceu isso com a Twitch também, né? O pessoal colocava... E a Twitch tinha um problema. Cada um tem um calcanhar de Aquiles. A Twitch tinha um problema que depois de 15 dias o vídeo desaparecia. Então você tinha que mandar o conteúdo ao vivo e depois de 15 dias ele desaparece. Por mais que, me perdoem, eu não acredite muito, e bem ou mal o YouTube tem essas ferramentas de diagnóstico, de controle. Eu sei que depois de 15, 20 dias, quase ninguém mais vai acessar um vídeo. Por exemplo, eu pego o ranking de março, primeira quinzena de março. É muito difícil que alguém ainda acesse o vídeo da primeira quinzena de março, porque é quase que um noticiário. É uma notícia que já esfriou. O ranking, ele tem a particularidade, ele tem um boom ali logo depois de publicado, mas ele é um conteúdo que envelhece relativamente rápido. Então, tudo bem que quando eu fazia dessa forma, não havia grande expectativa também que dali 15, 20 dias muita gente fosse assistir. Mas é praxe minha que esse conteúdo fique disponível. Se você quiser agora, terminando essa live, acessar o ranking de abril de 2017, você faz uma busca aí, inclusive tem uma playlist específica, e você acessa esse material. Eu gosto que seja assim. Então, quando a plataforma ela não disponibiliza o vídeo por muito tempo, ela exclui
depois de 15, aí quando você paga um valor lá, fica 30 dias, não é o tipo de coisa que eu esteja acostumado a fazer. O Rumble, beleza, vamos ver o que vai dar. Se vai dar um pouquinho de resposta, se não vai dar resposta nenhuma, se dentro de um tempo a gente fala, nossa, você lembra que eu não botava fé? Sei lá. Mas o fato é, eu crio a conta na plataforma sem qualquer ilusão, expectativa de que essa vai ser a saída. Porque a saída, para mim, é quando a gente tiver assinantes em quantidade suficiente para poder ter o nosso aplicativo próprio, rodando os nossos vídeos internamente. Aí sim, aí eu fico bem tranquilo que nós atingimos o nosso objetivo. Até esse dia chegar, todas essas soluções são provisórias. São absolutamente provisórias. E com relação ao Twitter, eu só citei, porque também não sou nenhum adepto da pessoa desse cidadão aí, muito que pelo contrário, mas é no sentido que algumas pessoas elas realmente acreditam que alguém vai desembolsar uma quantia desse porte pensando no bem-estar comum. Se tem gente adulta, porque minha filha, de novo aqui, minha filha tem 6 anos, ela estava sendo gestada quando eu criei esse espaço aqui da MJG no YouTube. Se a minha filha acreditar, se a minha filha tiver certas ilusões, é perfeitamente compreensível, ela é uma criança. Agora, um adulto acreditar que alguém no mundo de hoje desembolsa milhões preocupado com a liberdade de expressão de alguém, cara, na boa, se interne num hospício enquanto é tempo, porque se você chegou na idade adulta e você acredita que o rapaz é bonzinho, me respeita. Infelizmente, não vai rolar. É isso aí, meu querido. A gente vai tocando o barco dessa maneira. Estamos preparados e com energia suficiente para fazer quantas mudanças precisarmos. Só não vamos nos iludir, em hipótese alguma, porque para mim isso é um caminho muito bem claro. Enquanto não for uma plataforma nossa, um aplicativo nosso, a gente vai levando YouTube, Rumble, caramba que vier depois aparecer aí, sem pretensões de que, encontramos o oásis, né? Chegamos à Terra Prometida. Não é o que aconteceu. Mas, de qualquer maneira, fica aí o convite para todo mundo que está assistindo, para todo mundo que vier assistir depois. A próxima parada MJG também está, e sempre com esse nome de usuário, né? Você já... Toda a plataforma, o nosso nome de usuário preferencial é MJG Consultoria. Muito bem. Falamos sobre todas essas questões. Vamos trabalhar agora um pouquinho o universo automotivo, que é o que fez grande parte de vocês conhecerem o nosso trabalho, respeitarem, gostarem, se tornarem inscritos, se tornarem assinantes e tudo mais aí. Além de um puta calor, é um tempo seco, uma merda. A Volkswagen do Brasil vive um momento tenebroso. Tenebroso. Por quê? Está em 6º lugar no ranking de vendas. Está amargando uma dificuldade com semicondutores e afins. E mais uma vez eu digo para vocês o seguinte: muito cuidado ao interpretar
desculpas dadas por montadora de carro, seja lá qual for a situação. Tem gente pintando um quadro, como é que chamava aquele estilo do Salvador Dalí? Eu sou péssimo, não é minha área, mas se eu não me engano é surrealismo. Nelcito que gosta, né, que tem obras de arte, participa dos leilões, não é pro meu bico. Mas assim, tem gente que de maneira desonesta, de maneira picareta, que o mundo tá cheio deles, tenta distorcer as coisas. E eu não gosto de distorções. Eu gosto de encarar a realidade tal como ela é de verdade. Então muita gente quer pintar que nós estamos vivendo a merda que nós estamos vivendo no Brasil por conta de uma pandemia do Covid-19 e por causa também, no caso da indústria do carro, da crise de abastecimento de semicondutores. Olha só, nós não podemos ignorar todo e qualquer fator. Eu cito, além de tudo, uma humildade em pessoa, é um lorde inglês. Nós não podemos ignorar que é óbvio que uma pandemia desse tamanho ela traria problemas e sequelas para todos os mercados globais. Muita gente se aproveitaria. Muita gente dobrou, triplicou, decuplicou a sua fortuna no decorrer dos últimos 2 anos. É parte do processo. O dinheiro, às vezes, ele muda de mãos, mas ele não desaparece. Dinheiro não é como o etanol que evapora. Não existe isso daí. Então, você ignorar que o coronavírus teve um efeito devastador em muita coisa, também é ser desonesto intelectual. Mas quando você parar para pensar com tranquilidade e se lembrar que os problemas do Brasil, os problemas atuais do Brasil, eles evoluem a partir de uma crise causada pela irresponsabilidade na concessão de crédito 10 anos atrás, porque 10 anos atrás o crédito se tornou uma ferramenta muito banalizada e muito facilitada no Brasil. Marcelo, isso é ruim? É ruim a partir do momento que não existe uma estrutura montada, sabe aquela conversa, uma das conversas mais antigas que existe na humanidade, que uma casa feita sem alicerce desaba? Não adianta você fazer uma hiper oferta de crédito para que gato e cachorro possa comprar financiado o que quiser, sem que haja lastro, sem que haja uma estrutura efetiva econômica para sustentar tudo isso daí, para que as pessoas tenham maturidade suficiente para entender que o crédito, a tomada de crédito, demanda, exige que esses valores sejam pagos oportunamente. Várias economias sólidas do mundo se baseiam, por exemplo, na hipoteca imobiliária. Mas o indivíduo sabe que ele precisa pagar aquilo. E não que, de repente, ele está recebendo algum tipo de benesse. E aí também é ruim uma economia baseada em benefícios assistencialistas governamentais que todos os canalhas traz aqui para mim. Todos os canalhas que ocuparam a cadeira recentemente recorreram ao mesmo expediente, porque você mantém esse eleitor sob cabresto. Ele não gosta de trabalhar, ele não quer trabalhar, ele não tem ferramentas e, de repente, aquele valorzinho, que é um valor vexatório,
que é um valor que só mantém o país como uma economia de merda, ele é tão dependente daquele valor que não tem como o político que concede isso para o cidadão, que infelizmente não daria nem para chamar de cidadão, ele mantém esse cidadão sob cabresto. Então, 10 anos atrás, quando essa hiperoferta do crédito do senhor Manteiga e Companhia Limitada, maravilha, mão direita coçando, isso é um bom sinal. Superstição idiota. Quando essa galera proveu tudo isso daí, e hoje nós temos um número assombroso de inadimplentes, muito antes da pandemia, tá? Nós precisamos levar tudo isso em consideração. Um benefício, uma oferta de crédito que continuava sendo oferecido a juros pornográficos, mas que, por sua vez, desculpem, naquele momento foi oferecido com uma relativa facilidade, é uma das raízes do problema. Então, quando você acredita, por qualquer motivo, que a Volkswagen está fechando seus polos produtivos mais uma vez por conta, mas é por causa da crise dos semicondutores. Você está sendo ingênuo ao acreditar nisso daí. É como você acreditar que vagabundos... Você sabe muito bem de quem eu estou falando. Que vagabundos... Aliás, curiosamente, eu disse uma vez aqui no ano passado ou no ano retrasado que o brasileiro ele é tão burro que ele lembra o Charlie Brown no desenho do Snoopy, que a Lucy Van Pelt, ela pega a bola de futebol americano, segura para ele fazer o chute, e toda vez quando ele vai chutar, ela tira a bola e ele cai de costa, de bunda no chão. O brasileiro é a mesma coisa. E o morfético, tá? Que ocupa a cadeira, se você gosta... se você gosta de qualquer um desses caras, você tem duas possibilidades. Ou quando você está aqui, você ignora isso. Ou então... Adiós. Voltou na maior cara de pau, porque esses caras não têm caráter, não têm vergonha, não têm constrangimento nenhum. Quem tem sou eu e você, que vai mexer na tabela do imposto de renda, que prometeu lá em 2018 aumentar as isenções para 5 pila, não mexeu 1 centavo em 4 anos, e acreditando estar lidando, convicto que está lidando com idiotas, porque com tudo que aconteceu nesse país nos últimos 3 anos e meio, ainda ter 30% de intenção de voto, então acredite você, a promessa de mexer no imposto de renda na maior, como se nada tivesse acontecido, volta à baila como uma promessa de campanha. É inacreditável. É inacreditável. Quem acredita nisso, uma vez, faz parte. 2 vezes, meu amigo, pega o boné e dá no pé. Houve aquela balela, houve aquele processo amplamente anunciado em jornais e revistas, porque tem gente também que acredita que esses vagabundos que estão no poder e um certo canal de televisão vivem brigando. Tem gente que acredita em cada coisa mesmo, né? Mas, enfim, a história da redução do IPI. Houve quem viesse a público, porque tem pessoas que não podem ver uma vergonha que correm querer passar. Vieram a público dizer, olha, o governo está baixando o IPI. E o que aconteceu? Primeiro que
nos casos, houve uma situação curiosa, inclusive eu não fiz aqui o conteúdo porque não deu tempo na ocasião, o UOL, sempre o UOL, dizendo que a alíquota sobre o preço de um carro, o percentual de impostos era na casa de 35%. Evidente que é muito. Mas não foi falado aí a vida inteira que era mais de 50%. A conta deles não bate. E carros de 120, 130 mil reais baixando 1.000. A Chipwagen, nenhum carro baixou de preço. E aí houve o esperneio governamental dizendo não, mas o valor que nós concedemos a título de redução da alíquota, as montadoras, os concessionários e companhia limitada, no caso dos automóveis, estão usando para aumentar as suas margens de lucro. Que chocante, cara! Que coisa impressionante! Você não está chocado aí? Você está tomando água, tomando uma cervejinha, você engasgou agora. Vou até te dar um segundinho para você respirar. Quando alguém faz uma oferta, dentre os motivos que alguém faz uma oferta, não existe a possibilidade de alguém baixar o preço. Vou falar bem próximo aqui para ficar bem nítido. Você está ouvindo no fone, depois você ouve no fone. Ninguém, nenhuma empresa do mundo faz uma oferta, faz uma promoção, baixa preço, seja lá do que for, se ela tem a sua produção escoada, isso é, vendida, entregue ao consumidor final pelo preço que ela deseja vender. Resumindo, alguns motivos, eu não vou fechar a questão aqui agora, alguns motivos que levam uma empresa a baixar o preço. Lançamento de um produto sobre o qual pairam mais dúvidas do que expectativas, porque se a expectativa é enorme, o produto é lançado com preço lá em cima. Dificuldades para vender o produto pelo preço atual. E por aí afora, poderia ficar aqui citando 15, 20. Não está no cenário, você produz 1.000 carros no mês e você vende os 1.000 carros pelo preço que você pediu, ninguém é débil mental de baixar as próprias margens de lucro para satisfazer a quem quer que seja. E é por isso que nós falamos que muitas vezes a não compra por parte do consumidor não é garantia que o produto venha baixar de preço. Mas uma coisa é certa: se o produto está sendo vendido pelo preço que a empresa pede, não há possibilidade real desse produto ser oferecido com algum tipo de oferta de preço, oferta de valor de venda. A Volkswagen do Brasil, apesar de estar vivendo uma draga violenta, você não tem, porque não está acontecendo. Eu quero que você entenda. As montadoras, elas são, apesar de alguns distúrbios de inteligência e de entendimento, como esse que eu vou falar agora aqui, as montadoras, elas trabalham, toda a empresa, a indústria, né, o Cito está aí, a indústria trabalha com uma adequação constante. E o Nelsito tem liberdade para me corrigir se eu estiver falando merda aqui, passando vergonha. Toda indústria que se preze,
ela tem um sistema de adequação da sua produção para não gerar uma ociosidade. É muito pior você ter um produto pronto, ocioso, do que você ter uma capacidade produtiva ociosa, que já é ruim, mas o dano de você ter o produto feito, pronto, parado, é muito maior. Então, todas elas estão vendendo aquilo que produzem. Existe hoje no Brasil, a despeito dos preços surreais, a Goleta e o Voyage, 2 carros que sem a motorização 1.6 são carros abaixo da média do mercado. Gol a partir de 74.150. Voyage a partir de 85.770. Chegando com tudo que tem direito a Goleta a 83.800 e o Voyage a 95.410. Evidentemente, de tudo você pode estar certo de uma coisa. Os casos onde um ou outro carro, e a Volkswagen tem um produto, aí, que alguns entendidos do mercado, que gostam de dar o furículo, acreditaram que seriam grandes sucessos. Esses carros, por exemplo, tem um que chama Caos, ou quase isso. O Caos, que alguns acharam que ia disputar com o Compass a liderança do segmento, tem gente que acredita, tem gente velha que acredita no Papai Noel. O Caos, ele não é feito aqui, e aliás, isso é um alívio. A própria Chevrolet está transferindo para fora. Perceba que o movimento existe, às vezes alguma coisa ela acontece quando as pessoas abrem os olhos, já é meio-dia, já aconteceu muita coisa. Mas, Nelsito, o lance todo aí é o seguinte: os caras estão sim com uma capacidade hoje de entregar o produto um tanto quanto limitada. Os caras estão interessados em vender um novo produto que vai custar os olhos da cara, só para variar, em relação ao produto que vai custar os olhos da cara, e os caras precisam criar, exatamente, os caras precisam criar um cenário. Isso, nessas marcas, tem sido muito comum nos últimos anos. Eu tenho um produto no portfólio que eu não quero vender mais, mas esse produto tem um apelo muito grande. Eu vou tirando as condições para que esse produto seja viável ao mercado nacional. Comparados com os seus rivais, Gol e Voyage não têm a menor chance. Mas é a mesma coisa que acontecia com aquela doblô de 100 mil reais. Ninguém comprava doblô a 100 mil reais. O que a Volkswagen faz? Ela coloca esse preço espanta qualquer clientela, pessoa física, por mais abilolado, dementizado que seja o consumidor, ele não dá conta de pagar isso daí. E aí a Volks vai continuar vendendo esses carros na venda direta, que já respondia, no caso do Voyage, mais de 90% há muito tempo, até o produto morrer de vez. Então isso daí é mais ou menos aquela situação. O sujeito vai chegar, o volquista, que tem a logo da Volks tatuada no braço, ele chega no concessionário, não tem mais o Gol? Tem o Gol. 1.0, aspirado, aquela coisa maravilhosa, volante torto, pedal esquisito, espaço interno zero, 74.150 para ter tudo que você tem direito, 83.800.
que o cidadão vai dizer? Por esse preço eu não encaro. Não é que não tem o produto. Não vai constar para o público que não existe mais o Gol. Vai constar para o público que tem o Gol, mas ele se tornou um produto muito desvantajoso. Então, essa é a jogadinha. Você não tira o produto de cara. Com a questão do Proconv, eles tiraram as versões 1.6, que eram as que compensavam por conta do motor, e agora eles vão levar em banho-maria até o fim do ano desse jeito. Não é que não tem o Gol. Tem o Gol, só que ele custa tanto. Para o consumidor final, isso não existe. Para o consumidor pessoa jurídica, a Volks vai ter uma quantidade X que ela vai se dispor a vender, até poder tirar o produto definitivamente de circulação e vir com uma nova geração, alguma coisa bem diferente. Essa é a jogadinha da dona Chipwagen. Tá bancando a Kátia doida, mas não é um movimento de pura loucura. Fala, nossa, os caras... Então eu coloco ali... evidentemente que isso não acontece sem ônus. A marca está afundada numa 6ª posição. É possível, dependendo dos acontecimentos, que sofra ameaça da Renault e caia para 7º. Vez ou outra aí vai se equilibrar em 5º. O lugar da Volks nesse momento é entre o 5º e o 7º lugar. Nesse exato momento. É um desastre. Mas, para não dizer que retiraram os carros nesse momento e desrespeitando completamente o nome Gol, porque uma coisa, isso eu já expliquei aqui milhões de vezes, não custa explicar uma vez mais, de repente tem gente nova chegando. A gente não faz aqui a análise sem levar em consideração que existe carro bom e existe produto bom de loja. Mesmo na vida, nunca considerando o Gol um produto, um carro, né? Um carro muito interessante, o produto Volkswagen Gol sempre foi muito bem sucedido. Então nós temos que respeitar esse fator. É um produto que vende. E a estratégia, ela vai ter um custo. O custo imediato é a total perda de possibilidade de competir com Chevrolet e principalmente com a Fiat, até porque a Fiat está deitando o cabelo, como diz o outro. Não há essa possibilidade. Os caras botaram na cabeça essa história do Polo Track, que para mim sempre foi um grandíssimo balão de ensaio, e agora a coisa caminha mais até para o lançamento de um mini crossover com o nome Gol do que qualquer outra coisa. Mas tudo bem. Lança a geração 2023. Eles já fizeram isso com os carros que eles tiraram. Up e Fox passaram por isso recentemente. Você cria uma aridez, um processo de perda de competitividade, e lá na frente você alega, ninguém compra mesmo, nós vamos tirar de linha. É isso que vai acontecer. Mas é ridículo. Da mesma forma que não se pode elogiar certo tipo de empresa. Evidentemente, eu estou falando isso olhando o Peugeot 208 nova geração como carro. Quando eu falo isso aqui, eu não estou levando em consideração o Peugeot 208 nova geração como produto. Tá bem clara a diferença? Carro, qualidade, dirigibilidade, performance e preço. Produto, apelo de marca, apelo de nome de carro, aceitação no mercado futuramente de usados e outras cositas mais. O Peugeot 208
ele se coloca hoje como um player relevante. Você me vê aqui falar toda quinzena, o Peugeot 208 ocupa hoje um lugar, pode não ocupar no fechamento de abril, mas hoje ele ocupa uma posição entre os 20 mais vendidos, é uma façanha. É uma marca que estava morta, estava já com o caixão comprado. E o Peugeot 208, com as suas qualidades, que é um produto, é um carro belíssimo, uma qualidade construtiva que já vinha de antes, tá? Tudo isso daí. Mas o pessoal não tem sossego, o pessoal não tem paz dentro da sua alma. E eles querem popularizar, tirando qualidade e tornando um produto mais competitivo. Quando a gente observa os resultados do Argo, os resultados recentes do Fiat Argo, fica muito claro para quem quer ver que o Argo é um produto que ele perde. É muito curioso observar que, claro que não da maneira vergonhosa que acontece com o Volkswagen, mas o Argo vai tendo um viés muito parecido com o do Polo, né? Dadas todas as possibilidades dentro do cenário de disputa dentro da Stellantis, o Argo é aquele carro que vem sendo bombardeado de todos os lados. E lançar Peugeot 208 com motor 1.0 igual ao que é utilizado no Argo é um ataque direto às pretensões do Argo continuar sendo um produto. Nem sempre ele fica, hoje nem sempre ele fica no top 10. Imagina você tendo um Peugeot 208, bonito como é. Sempre tem aquela questão das pessoas limitadíssimas. Ah, mas esse motor 1.0 vai gastar menos. Então, assim, o Peugeot perde como carro muito nas versões Like e Essencial, tirando o motor 1.6 e colocando no lugar o motor 1.0 Firefly aspirado. É um motor ruim? Nós testamos o Argo 1.0, não é um motor ruim, mas indiscutivelmente acontece um downgrade. E não se iluda o consumidor brasileiro acreditando que isso vai representar queda efetiva de preço. Vai acontecer aquilo que nós falamos sempre. Vai vender 1.0 com o preço do 1.6. Então você que quer um Peugeot 208 com câmbio manual, o preço real dele hoje está na casa dos 73, 74 mil, que é o mesmo preço que a Volks quer no Gol 2023. E não se sentam à mesma mesa os dois carros. Mas você que quer um Peugeot 208 dessas versões de entrada, é claro que dizer corra hoje com os preços que vêm sendo cobrados, mas a coisa vai piorar. Não vai existir mais um 1.6 com câmbio manual e, evidentemente, as versões equipadas com 1.6 serão todas oferecidas acima dos 100 mil, porque também, se a dona Volks se permite oferecer um Voyage a quase 100 mil, a Peugeot não tem por que não pedir muito mais do que 100 mil no 208 equipado com motor 1.6. Portanto, foi só a gente falar muito aqui. Claro que nossa audiência é pequena. Atiçou a ganância dos caras. O Peugeot 208, campeão do custo-benefício, vai sair de linha. Provavelmente, mês que vem ou no outro, já deve desaparecer o 208 Like, o 208 Essencial, equipados com motor 1.6 acoplado a um câmbio manual aí. É assim que funciona. Nós não ficamos nem um pouco surpresos. Surpreso eu ficava que não havia
uma manifestação clara ainda, né? Os caras ainda deixaram a coisa rolar por mais um tempo. Meus queridos, com os melhores votos de uma excelente noite de terça-feira, Nelsito tá me dizendo aqui que o Corinthians tá jogando, né? Então, com os melhores votos de uma excelente noite de terça-feira, espero que vocês tenham gostado do programa. Essa semana ainda pretendo fazer outras gravações. Fiquem todos bem. Creio que demos todas as explicações necessárias sobre como que vai funcionar o canal daqui para frente. E é sempre, vocês sabem, um orgulho, uma satisfação a companhia de todos. Fiquem bem, um grande abraço e até a próxima.